Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso. De Benjamin Hardy, editora Leia. Capítulo 11. Cresça em direção a seus objetivos. Terceirize sua motivação para ambientes de alta pressão. Se você é um competidor de verdade, sempre se sente pressionado a atacar e conquistar. É assim que você prospera. Você cria situações para aumentar ainda mais a pressão, desafiando-se a provar que é capaz. Tim Grover. John Burke é um pianista de 29 anos de Atlanta, Georgia. Em 2017, foi indicado ao Grammy de melhor álbum New Age. Uma das músicas do álbum indicado se chama Earthbreaker, ou, como Burke se refere a ela, Quebradura de Dedos. É uma música muito rápida e intensa. O objetivo de Burke com Earthbreaker era criar a experiência de estar num terremoto. O interessante é o seguinte: era uma música que Burke nem sabia que era capaz de compor quando começou. Na verdade, essa ideia é uma das principais atitudes de Burke em relação ao ato de compor. Quando compôs a melodia de Earthbreaker, ele não conseguia tocá-la. Fisicamente, era muito rápida e estava além de sua habilidade na época. Mas era exatamente isso que ele queria. Escreveu uma música que não conseguia tocar e depois praticou repetidamente até conseguir. Compor uma música que estava além de seu nível de habilidade funcionou como uma função determinante para Burke. Criou condições com regras mais avançadas do que as que ele estava acostumado. Ele teve que crescer para ocupar o ambiente que criou para si mesmo. Como muitos outros artistas de nível alto, Burke prospera sob pressão. Ele propositalmente incorpora várias camadas de pressão externa em seu ambiente, o que o obriga a trabalhar dia após dia e a criar. Não se trata apenas de escolher músicas que estão 1 ou 2 níveis acima de suas habilidades. Ele vai muito, muito além. No momento em que decide seguir com um novo projeto, como escrever um novo álbum, ele imediatamente decide quando vai ser concluído e lançado. Com a data de lançamento determinada, ele trabalha de trás para frente, mapeando todos os principais marcos ao longo do caminho. Ele liga para o estúdio no mesmo dia e agenda, com 3 a 4 meses de antecedência, o dia que vai gravar o álbum. Ele paga adiantado para garantir sua vaga, mas também usa esse investimento como uma função determinante para realmente criar o álbum e se colocar em posição de gravá-lo na data agendada. Então, organiza seu calendário pessoal e agenda, momentos de criação, no decorrer das semanas de trabalho pelos meses seguintes. Ele encara esses momentos agendados de composição como reuniões importantes. Consequentemente, se algo surge durante esses momentos de criação, como um show ou uma oportunidade de colaboração criativa, ele diz que sua agenda já está ocupada para aquela data. Ele deixa passar grandes oportunidades, porque tem esses momentos de criação agendados. É um compromisso quase impensável para uma área, composição e produção musical, em que muitas pessoas sentam e esperam que a musa venha até elas. E não se trata apenas de mecanismos internos. Burke se compromete publicamente também, aplicando estratégias que já discutimos aqui. Agora que sua agenda está completa, Burke entra com suas contas nas redes sociais e começa a contar a seus fãs sobre o próximo álbum. Isso cria uma expectativa, segundo Burke. Ele valoriza muito a confiança de seus fãs. Então, ao criar expectativa de antemão, ele acrescenta mais uma camada de compromisso. Não quer decepcionar os fãs e, em seguida, ele fala pessoalmente com a família e os amigos sobre seus objetivos. O que é realmente chocante é o seguinte: tudo isso acontece no mesmo dia em que ele decide iniciar um projeto. Foi por isso que ele conseguiu compor 7 álbuns antes dos 29 anos. Burke cria condições que o obrigam a ter sucesso. Ele funciona segundo um conjunto de regras que facilitam a criatividade e a realização. Assim, seu sucesso é calculado e seus resultados são previsíveis,
porque são consequência dos fatores que ele projeta estrategicamente para a situação. Para além da produtividade, o uso que Burke faz da função determinante permite que ele produza músicas cada vez melhores. Ele está sempre tentando algo além do que já faz. Para fazer isso, ele abraça a ambiguidade, a novidade e a dificuldade. Ao compor um novo álbum, ele mergulhou em gêneros musicais com os quais não está familiarizado. Ele se obriga a aprender novos estilos e técnicas. Não quer que o álbum seja fácil de criar, quer que a criação de cada álbum o derrube, inspire modéstia, para que ele possa chegar mais alto do que jamais chegou antes. Como você pode criar condições que aumentam a pressão em sua vida? Desafie-se acima de seu nível de habilidade. São as formas mais próximas, variedades da mesma espécie e espécies do mesmo gênero ou de gêneros relacionados que, por terem quase a mesma estrutura, constituição e hábitos, costumam entrar nas competições mais severas entre si. Charles Darwin. De acordo com Charles Darwin, todas as formas de vida competem com aquelas que mais se assemelham a elas. Faria pouco sentido ao pintor competir com o alpinista. Um alpinista avança em suas habilidades ao competir com outros alpinistas, geralmente de nível similar ao seu. Em termos administrativos, você compete com aqueles que pertencem ao mesmo setor que você. E dentro desse setor, os peixes pequenos costumam competir com outros peixes pequenos, enquanto os peixes grandes competem com outros peixes grandes. Competir com aqueles que estão no mesmo nível que você gera um progresso lento e mínimo. É melhor competir com pessoas que estão além do seu nível atual. Ao fazer isso, você pode aprender bem rápido a viver de acordo com regras mais avançadas. No livro The Art of Learning, John Waitzkin compartilha como aplicou esse princípio para se tornar um atleta de tai chi de alto nível. Nos momentos de prática não supervisionada, Waitzkin observou que a maioria das pessoas em sua turma de tai chi costumava praticar com aqueles que estavam no mesmo nível de habilidade que elas ou levemente abaixo. De várias formas, essa atitude se devia ao ego. Afinal, quem quer perder? Quem dificulta a própria vida intencionalmente? Poucas pessoas. Mas Waitzkin fez isso. Ele vive de acordo com regras que chama investir no fracasso. Durante os treinos, ele praticava com pessoas muito mais habilidosas que ele. E ao fazer isso, apanhava muito repetidas vezes. No entanto, esse processo comprimiu e acelerou o desenvolvimento de suas habilidades. Ele pôde experimentar em primeira mão as habilidades daqueles que às vezes estavam anos à sua frente. Os neurônios espelho em seu cérebro permitiam que ele imitasse, igualasse e combatesse competidores superiores. Assim, ele progrediu muito mais rápido que outros em sua turma. De acordo com a nova ciência genética conhecida como epigenética, os sinais de seu ambiente são muito mais responsáveis por sua composição genética que o DNA com o qual você nasceu. Segundo o Dr. Stephen Cole, diretor do Laboratório Central de Genômica Social da UCLA, uma célula é uma máquina que transforma experiência em biologia. Sua composição genética atual é o produto de seu ambiente e, portanto, está em constante mudança. Obviamente, existem limites, pelo menos atualmente, para a dimensão em que é possível mudar a sua biologia. Você não pode se obrigar a passar dos 2 metros de altura, mas psicologicamente você pode se tornar uma pessoa completamente diferente. E sua psicologia e sua biologia são inseparáveis. Em vez de competir com pessoas de seu nível de habilidade, obrigue-se a competir com aquelas que estão aonde você gostaria de estar. Em outras palavras, seja ambicioso. Aqui reside uma diferença fundamental entre aqueles que se tornam bem-sucedidos e os demais. Pessoas mal-sucedidas tomam decisões baseadas em suas circunstâncias atuais, enquanto pessoas bem-sucedidas tomam decisões baseadas naquilo que desejam ser. A competição é uma forma poderosa de colaboração. Quando sua concorrência desempenha em estado de pico, você precisa de se dedicar o máximo possível
e alcançar padrões cada vez mais altos. É impulsionado para frente pela criatividade e engenhosidade deles. Competir com os altamente qualificados pode ser uma experiência estimulante conforme você descobre habilidades que nunca manifestou antes. No tênis, por exemplo, quando um jogador está com tudo, mandando bolas insanas para o outro lado da rede, isso obriga o outro jogador a responder. Assim, quando a concorrência está pegando fogo, isso traz à tona algo novo e melhor em você. Seu talento não existe numa bolha. O que você pode alcançar é produto da situação em que se encontra. Portanto, decidir contra quem competir é muito importante. Consome mais energia competir com um enorme rebanho mediano, mas gastar energia e desempenhar no mais alto nível possível não são a mesma coisa. Na verdade, essas duas coisas costumam estar em conflito direto. Enquanto a maioria das pessoas se satisfaz competindo com amadores, você deve competir só com os melhores do mundo. Independente do que seja a sua área, finja que está jogando tênis. Aqueles que ocupam o topo estão do outro lado da rede, mandando bolas envenenadas. Como você vai responder? Se conseguir se concentrar nesse jogo e acreditar que pode competir nesse nível, vai ver o trabalho dos especialistas de um ângulo diferente. Vai parar de venerar seus heróis e o trabalho deles, e em vez disso vai estudá-los. O que exatamente essas pessoas estão fazendo de diferente? Como seu trabalho foi construído e anunciado? Onde estão os espaços em que você poderia evoluir facilmente? O que elas não estão fazendo e por quê? Em vez de consumir o trabalho de seu herói como espectador, você deve vê-lo como uma bola de tênis que é jogada para o seu lado da rede. Seu trabalho agora é responder, enviando algo ainda melhor de volta. Competindo em público. A competição é uma maneira poderosa de trazer à tona o melhor que há nas pessoas. Um bom exemplo é a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos que teve início em 1955. Durante aqueles anos, ser americano significava algo incrível. Ir à Lua importava muito para todas as pessoas. O deságio e competição criaram um cenário que facilitou inovações e progressos rápidos, não só na engenharia aeroespacial, como em muitas outras áreas. Na verdade, os americanos talvez nunca tenham visto um progresso tão extremo, uma vez que a competição pública não é tão feroz. Num famoso discurso proferido em 1961, o presidente John Kennedy disse, ênfase minha: reconheço o avanço obtido pelos soviéticos com seus grandes motores de foguete, que lhes oferecem meses de vantagem, e reconhecendo a probabilidade de que eles vão explorar essas vantagens durante algum tempo, obtendo sucessos ainda mais impressionantes, nós ainda assim devemos fazer novos esforços por conta própria. Pois, embora não possamos garantir que algum dia estaremos na liderança, podemos garantir que qualquer fracasso no decorrer desses esforços vai nos colocar em último. Assumimos um risco adicional ao fazer isso diante do mundo inteiro, mas, como demonstrou o feito do astronauta Shepard, esse mesmo risco aumentará a nossa estatura quando formos bem-sucedidos. Competir era poderoso, mas apostar corrida até a Lua diante do mundo inteiro era muito mais. De maneira semelhante, o autor e coach de liderança Darren Hardy conta que fazia aula de spinning ao ar livre próximo a uma praia em San Diego. Nessa aula específica de spinning, todas as bicicletas eram conectadas a telas de projeção enormes. Cada pessoa tinha um avatar pessoal conectado à sua bicicleta. Então, era projetado na tela, mostrando o seu nome e uma foto de seu rosto. Quando a aula começava, o projetor mostrava, em ordem, quem tinha ido mais longe e mais rápido em letras garrafais na cor vermelha. Havia cerca de 50 pessoas fazendo a aula e apenas os nomes e rostos dos 10 ou 20 primeiros que apareciam no projetor. Não só os outros alunos podiam ver a tela gigantesca, mas também as pessoas que passavam por ali ou estavam relaxando na praia. Hardy disse que nunca se esforçou tanto numa aula de spinning. As regras dessa situação específica faziam com que a alta performance fosse inevitável. Aprendizagem baseada em contexto, porque a mentoria é mais eficaz do que a educação formal.
As Forças Armadas e vários programas missionários usam um método de ensino e aprendizagem conhecido como aprendizagem baseada em contexto, para acelerar radicalmente o processo de aprendizagem. Esse método acontece numa situação social na qual o conhecimento é adquirido e processado por meio da colaboração e do uso prático, não pela mera disseminação da informação por um professor. Para que o conhecimento seja adquirido, o aprendiz se envolve numa tarefa prática, não teórica. As habilidades que o aprendiz desenvolve claramente correspondem e se traduzem naturalmente em configurações do mundo real. Aprender fazendo é muito mais poderoso do que sentar num ambiente abstrato e estéril e ler livros didáticos, como é a prática da educação formal. Além de ser muito prática, relevante e empírica, a aprendizagem baseada em contexto é poderosa porque costuma envolver coaching individual e feedback imediato sobre o desempenho. Ao se atrapalhar com a tarefa, você pode ser orientado a concluí-la com mais eficiência. Então, pode continuar a praticar repetidamente até as suas habilidades se tornarem automáticas e subconscientes. Veja um resumo de como a aprendizagem baseada em contexto funciona. 1. Você aprende um conceito superficialmente. 2. Você pratica esse conceito num cenário do mundo real para solidificar e contextualizar seu entendimento. 3. Você recebe orientação e feedback imediatos para parar as arestas de seu aprendizado. 4. Você repete várias vezes com maior intensidade e prazos mais curtos para produzir automaticidade. E 5. Você recebe mais orientações e feedback para avaliar seus conhecimentos e habilidades. Curiosamente, pesquisadores examinam os efeitos da ensinação no autoconhecimento de adolescentes tímidos. Um grupo de adolescentes recebeu treinamento tradicional baseado em discussão e outro recebeu treinamento de encenação. O grupo que fez a encenação experimentou uma mudança positiva significativa em seu autoconceito, o que teve um impacto considerável em seus comportamentos. Em nosso mundo digital, o treinamento por simulação, baseado em encenar cenários do mundo real, está se tornando cada vez mais popular. Além disso, pesquisas revelam que receber feedback consistente é essencial para um aprendizado eficaz. Como aplicar a aprendizagem baseada em contexto? O verdadeiro aprendizado é uma mudança permanente na cognição ou no comportamento. Em outras palavras, aprender envolve uma mudança permanente no modo como você vê o mundo e age nele. Acumular informação não é aprender. Várias pessoas têm a cabeça cheia de informação, mas não sabem o que fazer com ela. Se quer aprender algo rapidamente, você precisa mergulhar naquilo e implementar imediatamente o que está aprendendo. O jeito mais rápido de aprender espanhol, por exemplo, é mergulhar numa cultura hispânica. Estudar o vocabulário durante 15 minutos todos os dias vai fazer com que você chegue lá um dia, mas você vai fazer conexões mais profundas com alguns dias de imersão completa do que com meses de estudos passados. Você precisa ter clareza para ter motivação suficiente e seguir em frente. Quanto mais clareza tiver no caminho que está à sua frente, mais motivação vai ter para seguir esse caminho. Assim, em vez de tentar motivar a si mesmo, seu objetivo deve ser obter clareza quanto aos próximos passos a serem dados. Contrate um mentor que seja brilhante no que você quer fazer. Se não pagar por uma coisa, raramente vai prestar atenção. A maioria das pessoas quer coisas de graça, mas sem investir seu dinheiro, seus recursos ou seu tempo, é muito difícil se dedicar. Quanto você investe em si mesmo? Quanto de si mesmo você investiu? Você está comprometido consigo mesmo? Se não está comprometido consigo mesmo, você não investiu no jogo de sua própria vida. Se não investiu em seu negócio, provavelmente não vai fazer um trabalho de qualidade. Se não investiu em seus relacionamentos, provavelmente está mais concentrado no que pode ganhar, no que pode oferecer. No que diz respeito ao autoaperfeiçoamento, investir 10% de sua renda em si mesmo vai gerar um retorno de 100 vezes ou mais sobre esse investimento. Para cada centavo que gastar em sua educação, suas habilidades e seus relacionamentos, você vai receber pelo menos 100 vezes mais em troca.
Se quer fazer algo extremamente bem, você precisa se cercar dos mentores certos. Objetivos de alto nível requerem orientação de alto nível. Se você é péssimo em alguma coisa, é porque não recebeu orientação de qualidade naquilo. A melhor orientação é aquela em que você paga o mentor. Com frequência, quanto mais você paga, melhor, porque você leva a relação muito mais a sério. Você não será um simples consumidor. Em vez disso, vai ser um investidor e, como tal, vai ouvir com mais cuidado. Vai se importar mais, vai estar mais concentrado e envolvido. Haverá consequências mais sérias para o fracasso. Investi $3.000 para obter a ajuda de um escritor muito bem-sucedido para escrever minha primeira proposta de livro. Esses $3.000 compraram talvez 4 ou 5 horas do tempo dele. Mas durante essas 4 ou 5 horas, ele me ensinou o que eu precisava saber para criar uma proposta de livro incrível. Ele me forneceu recursos que melhoraram e aceleraram exponencialmente meu processo. Com sua ajuda, consegui uma agente literária e, finalmente, um contrato incrível. Se tivesse me preocupado apenas com os $3.000, tenho certeza que, até hoje, eu ainda não teria escrito uma proposta de livro. No máximo, teria escrito uma proposta horrível. Eu não teria me sentido motivado ou investido o suficiente. Então, estaria muito mais propenso a procrastinar a tomada das medidas necessárias. Se não tem muito dinheiro, você com certeza pode comprar um livro. Quanto dinheiro e tempo você gasta em entretenimento, roupas ou comida? É questão de prioridade. Apenas quando investe em algo, você tem a motivação necessária para fazer acontecer. Para além da orientação, você deve investir em programas educativos como cursos online, eventos e livros. Seu nível de sucesso com frequência pode ser medido de acordo com seu nível de investimento. Se não está alcançando os resultados que deseja, é porque não investiu o suficiente para alcançar esses resultados. O maior benefício de contratar um mentor é desenvolver um sentimento de insatisfação em relação ao seu trabalho. Ainda que tenha produzido algo muito além de tudo que já fez antes, seu mentor vai logo destacar o quanto você ainda precisa melhorar. Assim, mesmo ao completar um projeto ou avançar numa habilidade, você vai ficar com a sensação de quero mais. Essa é a sensação que você precisa ter porque vai levá-lo a se dedicar ainda mais a seu trabalho, se aprofundando cada vez mais na mecânica e nos princípios daquilo que faz. O pensamento e visão aprimorados vão inspirar em você uma urgência de melhorar suas habilidades. Experimentar a insatisfação em relação à vida e ao trabalho atual é reflexo de sua evolução pessoal. Pode ser um processo doloroso e até mesmo humilhante, mas a insatisfação não é falta de gratidão, e sim a elevação das expectativas e padrões pessoais. Você não aceita mais a situação e resultados atuais, agora espera e quer mais para si mesmo. Sua visão se expandiu por meio da experiência e do treinamento. Como Oliver Wendell Holmes Jr. disse, a mente que se expande por meio de experiências novas nunca volta às suas dimensões originais. Você quer mais. E embora no momento talvez se sinta desmotivado, você sabe que a insatisfação com o que tem é sinal de que está em ascensão. Repetir até que o aprendizado se torne inconsciente, terceirizado para o ambiente. Enquanto eu aplicava o que tinha aprendido, meu professor me observava à distância. Ele me permitia sofrer ao tentar me lembrar do que tinha acabado de me mostrar. Na primeira vez, aplicar o que ele tinha ensinado exigiu muito esforço e tempo. Então, repetimos várias e várias vezes. Com o tempo, fui desenvolvendo competência e, com ela, confiança. Aprender algo novo envolve memória e o modo como a usamos. De início, o córtex pré-frontal, que armazena a memória de trabalho ou de curto prazo, fica muito ocupado tentando entender como a tarefa é feita. Mas quando você se torna proficiente, o córtex pré-frontal pode descansar. Na verdade, é liberado em até 90%. Quando isso acontece, você consegue desempenhar a tarefa automaticamente, permitindo que a mente consciente se concentre em outras coisas. Esse nível de desempenho é chamado de automaticidade, e alcançá-lo depende de algo que os psicólogos chamam de
superaprendizagem. O processo de levar uma atividade ao nível de automaticidade envolve 4 passos ou estágios. 1. Aprendizagem repetida de um conjunto pequeno de informações. Se está jogando basquete, por exemplo, isso pode significar fazer o mesmo lançamento várias vezes. O ponto crucial aqui é ir além do nível inicial de domínio. 2. Dificulte seu treinamento progressivamente. Você deve tornar a tarefa cada vez mais difícil até ela se tornar difícil demais. Então, diminua levemente o nível de dificuldade para ficar próximo do limite superior de sua habilidade atual. 3. Adicione restrições de tempo. Por exemplo, alguns professores de matemática pedem aos alunos que trabalhem em problemas difíceis com prazos cada vez menores. Adicionar o componente tempo o desafia de 2 maneiras. Primeiro, o obriga a trabalhar com rapidez. Segundo, absorve a parte de sua memória de trabalho ao obrigá-la a se manter consciente do tempo passando. E 4. Pratique com carga de memória cada vez maior. Ou seja, tente realizar uma tarefa mental enquanto pensa em outras coisas. Trocando em miúdos, trata-se de acrescentar distrações a seu treinamento propositalmente. Essencialmente, você quer que sua compreensão seja fluida e flexível. Quer ser capaz de aplicar seu aprendizado em diferentes contextos e com diferentes propósitos. Assim, terá aprendido aquela habilidade completamente. Insira várias camadas de rastreamento. Terceirize a prestação de contas para o ambiente. Quando o desempenho é avaliado, o desempenho melhora. Quando o desempenho é avaliado e relatado, a taxa de melhora aumenta. Thomas S. Monson. A prestação de contas é onde a coisa complica. Ela é a rara na maioria dos ambientes. Poucas pessoas prestam contas de seu comportamento nos relacionamentos profissionais e pessoais. Poucas pessoas prestam contas a si mesmas. Para combater a aversão que as pessoas têm à prestação de contas, criei um curso online de duração de 1 ano, com um novo módulo a cada semana. Em cada módulo eu passava tarefas de casa, como escrever os objetivos pessoais ou eliminar certas distrações. Eu desafiava os membros a registrarem suas rotinas matinais e noturnas. Em determinadas semanas, surpreendi meu público ao tornar aquele módulo restrito. Apenas aqueles que pudessem fornecer provas claras de que tinham registrado sua rotina matinal e noturna receberam o conteúdo da semana. Muitas das pessoas que estavam fazendo o curso ficaram entusiasmadas com o aumento da intensidade. Elas me agradeceram por ter a integridade de fazê-las prestar contas. Várias pessoas me enviaram e-mails dizendo que foi um momento decisivo para elas. Aquilo as desafiou a realmente imprimir a tarefa da semana anterior e colocar em suas agendas. Ao criar consequências para seus comportamentos, foram obrigadas a fazer o trabalho pelo qual pagaram para o início de conversa. Ao passar pelas etapas do processo real, viram o valor de registrar seu progresso e relatar em seus diários e depois para mim como estavam avançando diariamente em relação a seus objetivos. É claro que nem todo mundo gostou do complicador que eu inseri no curso online. Uma pessoa me mandou um e-mail frustrado. Você está dizendo que eu não posso ter acesso ao conteúdo pelo qual eu já paguei? Eu devo ter entendido mal, ele escreveu irritado. Não, você não entendeu mal, eu disse. Eu informei quando você adquiriu o curso que a configuração dele não é como a de outros. Em vez de dar toda a informação de antemão, desenvolvi um processo experimental de aprendizagem. Isso com que você está lidando agora. Essas emoções e frustrações, isso é conteúdo do curso. Não são apenas vídeos e arquivos em PDF. O objetivo é desafiar seu comportamento atual. Então, não, você não vai ter acesso ao conteúdo a não ser que preste contas. Após essa mudança do curso, imediatamente criou-se uma separação entre aqueles que estavam comprometidos com o crescimento e aqueles que eram consumidores de informação. Ao criar um ambiente de aprendizagem com recompensas e castigos, várias pessoas que tinham desistido meses antes voltaram para o curso. Sua chama interior foi alimentada por um conjunto mais elevado de expectativas externas.
Apesar de algumas pessoas terem ficado descontentes com as mudanças, a maioria me escreveu agradecendo por elevar o nível do curso. Todos queremos melhorar nossas vidas, ainda mais quando já investimos no desenvolvimento pessoal. Agora que você já investiu na leitura de mais da metade desse livro, seu ambiente físico está diferente? Como você alterou seu ambiente de aprendizagem? Como está prestando contas de seu avanço? O que está terceirizando para o ambiente? Que funções determinantes colocou em prática? Você aumentou a pressão para ser bem-sucedido? Junte-se a um grupo de mastermind. Terceirize o sucesso para o ambiente. Somos impedidos de alcançar nossos objetivos não pelos obstáculos, mas por um caminho claro que leva a um objetivo menor. Robert Brault. Se quer alcançar resultados importantes, seu caminho vai ser obscuro e meio vago. A necessidade emocional de clareza e o medo do desconhecido levam as pessoas a abandonar seus sonhos para seguir buscas mais diretas em ambientes menos exigentes. Ter clareza quanto a seu objetivo é essencial para ter maior motivação. Consequentemente, para aumentar sua motivação, você precisa abraçar a incerteza até obter clareza suficiente para seguir em frente. No entanto, clareza não significa ter tudo planejado. Significa saber qual será o próximo passo ou quais serão os próximos 2 passos. Se estiver no primeiro quilômetro e seu objetivo é no quilômetro 50, você precisa de informações e apoio suficientes para chegar ao quilômetro 3 ou 4. Ao chegar lá, vai precisar de mais instruções, mas não faz ideia de quais serão essas instruções porque ainda não sabe o que quer saber. Ao complementar o próximo passo, você será capaz de fazer perguntas melhores. Vai avaliar melhor quem pode ajudá-lo a chegar no quilômetro 5, 6, 7 ou 8. Você está numa caça ao tesouro e está encontrando pistas e guias ao longo do caminho. A incerteza e as emoções difíceis espreitam a cada esquina. Esse é o processo e a experiência emocional de perseguir um grande sonho. Você está se alongando, crescendo e avançando, enquanto a maioria das pessoas fica soterrada pela distância entre o quilômetro 1 e 50. Enquanto eles olham para a floresta à distância, você abre caminho entre as árvores e logo você estará do outro lado. Toda essa abordagem de aprendizagem e crescimento é empírica, não teórica. Em vez de obter todas as respostas, você quer apenas informações suficientes para seguir em frente. O modo mais rápido de obter a informação relevante é por meio do fracasso e da experiência no mundo real. Seu ambiente para o sucesso não pode ser uma sala de aula ou um sofá de terapeuta. Precisa ser nas trincheiras da experiência. O projeto ambiental para uma aprendizagem poderosa envolve experiência em situações reais. Essas situações são inerentemente desafiadoras e os riscos são altos, e as consequências imediatas. Além disso, seu treinamento é prático, não teórico, e você está recebendo feedback de mentores especialistas. Essa é a maneira mais desafiadora e dolorosa de aprender e, portanto, é também a mais eficaz. Em 2014, minha tia Jane juntou-se a um grupo de mastermind exclusivo de alto nível de Joe Polish, o Genius Network. O propósito da Genius Network é oferecer um ambiente onde transformadores da indústria podem entrar em contato, colaborar, ensinar e ajudar uns aos outros. Depois de alguns eventos da Genius Network, vi uma diferença enorme em Jane. Ela tinha mais confiança, clareza e foco. Estava muito mais ousada e inteligente no marketing que desenvolvia em sua empresa. Uma das principais filosofias do Genius Network é o pensamento vezes 10. Quando você pensa 10 vezes mais alto, é obrigado a retrabalhar suas suposições errôneas e encarar seus medos de frente. Por exemplo, se ganha 50 mil por ano e traça o objetivo de ganhar 500 mil no ano seguinte, você vai ter que mudar radicalmente toda a sua abordagem em relação à vida e aos negócios. É uma transformação saudável que não pode acontecer com métodos lentos de crescimento. Joe Polish aplica com muita seriedade a ideia do pensamento vezes 10. Quando um novo membro se junta ao Genius Network, deve investir $25 mil numa associação anual. Então espera-se que esses membros aumentem sua renda em $250 mil naquele ano
ou eles são impedidos de se associar ao Genius Network no ano seguinte. Se não receber 10 vezes seu investimento inicial, o Genius Network não é uma boa opção para você. Em 2014, quando Jane se associou, eu estava iniciando o doutorado na Universidade Clemson. Dizer que fiquei com inveja seria um eufemismo. Determinei naquela época que um dia eu também me tornaria membro do Genius Network. Muitas das pessoas que eram referência para mim faziam parte daquele grupo. Eu queria estar entre seus pares e não ser um mero admirador. Mas na época eu nunca tinha escrito nenhuma página de blog. Certamente não tinha ganhado dinheiro de verdade, mas tinha um sonho. Jane me deu um chaveiro do Genius Network que eu pendurei na mochila. Todos os dias enquanto andava pelo campus de Clemson, eu pensava no Genius Network. Aquele chaveiro era um lembrete extremo, um gatilho do meu objetivo de um dia me juntar ao grupo de Mastermind. Mas eu não queria me juntar a eles apenas para ficar perto das pessoas que eram minha referência. Eu queria contribuir. Em julho de 2017, depois de ter conquistado uma plataforma online significativa e aprendido algumas habilidades de marketing, decidi que era um bom momento para me associar ao grupo. O investimento de $25 mil era um pouco alto, afinal, eu ainda era aluno de doutorado e estava pagando as mensalidades do próprio bolso. Mas, para ser sincero, eu sabia que o grupo me forneceria a motivação, as conexões e as habilidades para cumprir o requisito de 10 vezes mais. Também sabia que o retorno 10 vezes não seria apenas financeiro. Na verdade, imediatamente após me tornar membro do Genius Network, senti que tinha uma nova identidade. O objetivo em que pensei e para o qual trabalhei durante 3 anos tinha se tornado realidade. Eu tinha feito o necessário para dar o primeiro passo e me tornar parte de um ambiente altamente seletivo. Apenas estar em um ambiente não é o suficiente para ser totalmente transformado por ele. Então, tracei planos estratégicos claros antes de me juntar ao grupo para aproveitar ao máximo a experiência. Como acontece com qualquer experiência ou relacionamento transformador, o foco não pode ser em você mesmo. Em vez disso, você precisa ter uma mentalidade de abundância na qual, com generosidade e naturalidade, faz tudo o que pode para ajudar os outros. Como Joe Polish costuma dizer, a vida dá aos que dão e tira dos que tiram. Por isso, uma vez associado e tendo pago, imediatamente me inscrevi para falar na próxima reunião no Arizona. Contratei Joel Weldon, coach de oratória, e trabalhei muito com ele para garantir que transmitiria minhas melhores estratégias de forma mais eficaz possível. Queria que minha fala fosse tão acessível e aplicável, que as pessoas ficassem naturalmente motivadas a utilizar os princípios. Usei meu diário como ferramenta de visualização, além de várias sessões com Joel. O ambiente que me forcei para criar durante a palestra se manifestou melhor do que eu esperava. Apenas 2 meses após aquela reunião, fui convidado para compartilhar as mesmas ideias no evento anual. Mais uma vez contemplei como ofereceria o maior valor possível para as 400 pessoas que estariam presentes. Por fim, reconhecendo a importância desse livro, desejei providenciar cópias antecipadas para a maior quantidade possível de influenciadores que compareceriam ao evento anual de 2017 do Genius Network. O evento aconteceria em apenas 3 meses. Os editores ainda não tinham uma versão final para o lançamento que ocorreria em março. Quando apresentei meu plano à minha editora na Hachette, ela ficou bastante surpresa. Costumamos imprimir cerca de 20 cópias para os nossos autores apenas, ela disse. Eu estava solicitando 400. Eu sabia o que queria e tinha um porquê fervoroso. Meu objetivo era distribuir o máximo possível esse livro e suas ideias. Quando seu porquê está claro e é poderoso o suficiente, sua estratégia, consequentemente, é ousada e inteligente. Tendo uma visão muito clara, criei condições que garantiriam a realização de meu objetivo. Pensei o tempo todo no que mais eu precisava investir para alcançar meu objetivo e me certifiquei de que todos tivessem ciência do nível do meu comprometimento com o meu objetivo. Minha paixão deve ter ficado clara para minha editora, depois de compartilhar meu plano de distribuir 400 exemplares antecipados. E porque essa conferência era numa data tão crucial, ela recebeu aprovação para antecipar os exemplares.
Se necessário, eu mesmo teria pago por eles e ido até Nova York com meu carro para buscá-los. Nada iria me impedir. Os investimentos múltiplos que eu tinha feito no livro reformularam minha psicologia. Ao elevar meu ambiente por meio desses investimentos, me tornei o autor que eu queria ser. Não importa em que ambiente você esteja, haverá sempre o que os psicólogos chamam de distribuição normal, o que significa que a maioria das pessoas será relativamente similar. Haverá algumas discrepâncias nas duas extremidades do espectro, aqueles que não apresentam um desempenho tão bom quanto a norma e aqueles que apresentam um desempenho radicalmente acima da norma. Ser um aprendiz adaptável é nunca ficar preso a determinado nível de seu desenvolvimento. Você quer mergulhar numa situação desafiadora e permitir que ela reformule sua identidade. E faz isso ao assumir um novo papel e absorver a cultura de seu novo ambiente. Você pega tudo o que está aprendendo e aplica imediatamente. Ao aplicar o que aprende, você logo se eleva às normas de seu novo ambiente. Por exemplo, se fizer um investimento grande em mentoria ou treinamento de qualquer tipo, o investimento em si só serve como mecanismo motivacional para impulsionar o progresso. O investimento é uma função determinante, com sorte um ponto sem volta. Esse ponto sem volta não é um destino, mas um ponto de partida. É o momento em que você se compromete totalmente com as mudanças que quer fazer. Assim, você precisa aplicar a motivação de seu investimento para aplicar tudo o que seu novo ambiente oferece. Precisa se transformar para se tornar o que seu compromisso implica. Ao se aplicar imediatamente, você vai mudar. Você vai melhorar e assim vai querer expandir seus horizontes. Vai começar a ver aonde a tampa de seu novo ambiente está e em seguida descobrir como transcendê-la. Você não tem que ficar preso em um único ambiente por muito tempo, assim como não quer ficar preso a um único mentor por muito tempo. Citando Lao Tzu, quando o aprendiz estiver pronto, o professor vai aparecer. Quando o aprendiz estiver pronto de verdade, o professor vai desaparecer. Ser um aprendiz adaptável significa nunca estar preso num único estágio. Cada estágio tem regras e lições se repetem até serem aprendidas. Com muita frequência, as pessoas estabilizam em determinado estágio de seu desenvolvimento e se superadaptam a um ambiente específico. Elas se acostumam com um conjunto de regras e se contentam com os resultados ou consequências de viver essas regras específicas. Este é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas bem-sucedidas tem muita dificuldade em se tornar mais bem-sucedidas. Como o autor Greg McKeown destacou, o sucesso se torna um catalisador para o fracasso. Não se acomode, não se contente com os resultados que conseguiu e o progresso que fez. Reconheça o quanto avançou, mas não fique preso ali. Em vez disso, continue se rodeando de mais professores e adversários de alto nível. Siga atualizando seus padrões no que diz respeito à qualidade de seu trabalho e à contribuição no que quer fazer. Nunca desenvolva uma mentalidade fixa. Você é fluido. Não há limite para o quanto é capaz de mudar. Você estabilizou? Está satisfeito e confortável em seu ambiente atual? Está contente com os benefícios daquilo que o rodeia? Outro motivo pelo qual a força de vontade é uma falácia. Participar de um evento do Genius Network é como beber água numa mangueira de incêndio. Você literalmente não é capaz de consumir ou sintetizar tudo o que está sendo ensinado. São 10 horas ininterruptas de treinamento de marketing e desenvolvimento pessoal de alto nível, 2 dias seguidos. É exaustivo, mas ao mesmo tempo é descanso e recuperação das rotinas diárias e do trabalho. É aqui que se apresenta mais um problema das pesquisas sobre força de vontade. De acordo com as pesquisas, a força de vontade é basicamente seu estoque de energia. Quando ela acaba, acaba. Mas a pesquisa sobre a atenção feita por Ellen Langer revelou que o próprio ato de mudar de ambiente pode aumentar drasticamente seu nível de energia. Então, ao sair de seu ambiente habitual e se envolver num trabalho mais desafiador, como participar de um evento da Genius Network, você deve obter muita energia porque está num ambiente novo e inovador. E a novidade, afinal,
é uma das principais funções determinantes para evocar um alto estado de fluxo. Resumo. O objetivo desse capítulo era fazer da motivação e da força de vontade irrelevantes. Ao criar ambientes enriquecidos de estresse positivo e de alto nível de energia, sua motivação para ter sucesso atinge o pico sem qualquer esforço consciente da sua parte. Você não está em conflito com seu ambiente, mas sendo impulsionado por ele a avançar. As estratégias específicas detalhadas nesse capítulo para a terceirização da motivação para ambientes enriquecidos incluem: 1. Instalar várias camadas de pressão externa e responsabilidade. 2. Tornar seus objetivos públicos. 3. Estabelecer expectativas altas para clientes e fãs. 4. Investir antecipadamente em seus projetos e programá-los com antecedência. 5. Cercar-se de pessoas que têm padrões pessoais mais altos que os seus. 6. Competir com pessoas que têm um nível de habilidade muito mais alto que você, considerando a competição como forma de colaboração. 7. Assumir um compromisso e em seguida praticá-lo, ou desempenhá-lo em ambientes públicos. A pressão externa de desempenhar diante dos outros aumenta a sua pressão interna para ter sucesso. 8. Obter clareza suficiente para avançar alguns passos em direção a seus objetivos. 9. Contratar um mentor que esteja entre os melhores na sua área de atuação. E 10. Juntar-se a um grupo de mastermind cheio de referências e pessoas que vão ajudá-lo a elevar sua vida. Fim do capítulo 11.